Bom dia! Queridos adolescentes, muito bom dia você que está aí do outro lado, já ansioso pela nossa EBD, né, Abraão? Sim! Eu sou o professor Josimar Reis. E eu sou Abraão de Souza. Abraão de Souza. E nós, hoje, iremos estudar juntamente com vocês a lição de número 3 da nossa revista dos adolescentes. Abraão, Oi. eu estou muito feliz com a história dessa revista. Eu também. Por quê? Está falando sobre o povo de Deus, a história do povo escolhido. É isso aí. Benção. É a nossa lição desse trimestre agora, segundo trimestre de 2023. E nós, hoje, essa lição de número 3 conta a respeito de um povo, né? De um povo escolhido e formado por Deus. Sim. Mas o cerne da nossa questão é liderança. A liderança. Moisés e Josué, grandes líderes do povo de Israel. Um dos maiores líderes, né? Um dos maiores líderes. Queridos, sejam muito bem-vindos. Você que está aí hoje é nosso visitante, por favor, coloque no chat. Olha, eu sou o visitante do aluno João, João, Felipe, de alguém, de Marcos, do Davi, qualquer um que esteja Bartolomeu. aí. De quem te convidou. É. Assinale aí, coloque aí. E também já aproveite e já dê o seu like nesse vídeo. Comentem, compartilhe com seus amigos, seus vizinhos, com seus colegas de escola, né? Conta para todo mundo, porque hoje tem muito conhecimento para vocês. Glória a Deus. Vamos começar então da melhor forma. Claro. A melhor forma é Orando. orando. Vamos lá. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso em que o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade de estarmos diante da Tua palavra, entendendo, estudando, nos dedicando, Senhor, e nos esforçando a aprender, compreender e aplicar em nossas vidas, ó Deus. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, quebrantar os nossos corações e encher o nosso coração de alegria em obedecer à Tua vontade, Senhor. Assim, oramos em nome de Jesus. E você diz? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abraão, estou muito feliz de estar aqui com você, Abraão. Eu também. Gosto muito de estar aqui com você. Ó, Eu também. Fico muito Hoje- feliz de estar aqui com você. A presença nos alegra. Eu tô feliz em estar comigo mesmo aqui. Claro que não. Eu tô feliz de estar aqui com o grande Josimar. grande Abraão. Josimar Reis. Queridos, nossa lição de hoje, o nosso texto, né, que vai embasar a nossa lição de hoje, está lá em Êxodo 33, são 2 textos, tá? Nós decidimos dividir essa tarefa. Sim. Eu vou ler um texto de Êxodo e o nosso querido Abraão vai ler Deuteronômio. Então, Êxodo 33, do verso 7 ao verso 11. Você que tem a sua Bíblia devocional Robert McCheyne, abra, por favor, lá na página 334. Você que não tem, abra em Êxodo 33. Ok? Página 334 da nossa Bíblia Robert McCheyne. Assim diz a partir do verso 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Bênção.
Queridos, esse foi um dos nossos textos. Nosso Abraão, querido Abraão, vai ler agora Deuteronômio 31, do verso 1 ao verso 8. Na página 664, 664, Deuteronômio 31, para quem não tem a Bíblia McCheyne. Vocês encontraram Deuteronômio 31, do verso 1 ao 8, página 664. Vamos ler. Moisés nomeia Josué seu sucessor. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. E disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá essas nações de diante de ti, para que a possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem falado. E o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Glória a Deus. Aleluia. O nosso texto áureo diz: o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e põe as mãos sobre ele. Queridos, a nossa lição de hoje, ela tem por objetivo ensinar que Deus ele estabelece lideranças. Sim. Abraão. Abraão. Ele estabelece lideranças sobre o seu povo. E essas lideranças, elas servem para quê, Abraão? Serve para quê essas lideranças? Elas servem para quê? Elas servem para servir e cuidar do seu povo, né? Seguir os exemplos de Jesus. Ele é o maior exemplo de servo. Então, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E também ele é o maior exemplo de serviço, né? Nós vemos ali, por exemplo, nos últimos dias, ele tirando ali, antes da crucificação, ele tirando ali, servindo, né? Tirando todo, se despojando da sua glória, se ajoelhando como servo e lavando os pés dos discípulos, e dizendo que também foram grandes líderes, né? Ele falando bem assim: ó, da mesma forma que eu vos fiz, vocês devem fazer com os outros. Então, os líderes, né, Deus ele requer deles que eles sirvam, né, e cuidam do povo dele. Olha, um grande exemplo, o Abraão falou que realmente foi o nosso Cristo, nosso grande e maior líder. Moisés, dentro da história do povo de Israel, ele teve um papel muito importante. Por quê, gente? Moisés, ele foi escolhido por Deus, como nós vamos ver, nós vamos descobrir aqui na nossa lição. Foi escolhido e foi também instruído por Deus para liderar um povo. Já imaginou o tamanho da nação de Israel, né? Tanto que cresceu e o quanto de trabalho que teve Moisés com esse povo. Meu Deus do céu. Bom, também um dos objetivos da nossa lição é expor exatamente isso, que o legado espiritual da liderança de Moisés para o povo de Israel foi algo realmente direcionado, escolhido por Deus. E destacar que a liderança humana também precisa submeter-se à vontade de Deus. Para ser um exemplo de fidelidade, você precisa também ter uma referência. E a nossa referência é sermos fiéis ao nosso próprio Deus. Amém? Então, vamos descobrir juntos.
Moisés, ele foi um homem que ele possuía características, essas características de um bom líder. O que seria características de um bom líder? O que seria característica de um bom líder? Na sua concepção, o que seria característica de um bom líder? Eu acredito que é um poder de influenciar. É de influenciar para o bem, né? É você fazer com que outras pessoas consigam ouvir aquilo que você tem dito e cumprir aquilo, né? Ser semelhante ao que você diz, ao que você inspira, ao que você motiva, né? Exatamente, você ser o espelho para aquelas pessoas. E não ser só espelho no sentido de, olha, eu quero ter o que aquela pessoa tem. Não, ser o espelho no sentido de ser um exemplo das pessoas olharem para você e se sentir segura. Sim. Eu acredito que cabe aí a característica de um bom líder, quando você olha para alguém e se sente seguro, Sim. né, se sente bem monitorado, você se sente bem conduzido. Isso são características de um líder. Sabemos também que ao decorrer de nossa vida, ao longo da nossa vida, nós temos algumas lideranças que são postas sobre as nossas vidas. Qual é a nossa primeira liderança? Qual é? Qual é, adolescente? Você sabe? Então, coloca aí no chat aí. Quero ver se você sabe qual foi ou qual está sendo ou qual é a primeira liderança que foi colocada sobre a sua vida desde que você nasceu. Vou dar uma dica, né? É o primeiro mandamento com promessa? Qual é a dica? Eu quero ouvir a dica aí. Não, acabei de dizer, desde que nasceu. Quais são a primeira liderança que é colocada sobre a sua vida? Tem ideia, Abraão? Será que responderam lá? Eu acho que é o primeiro mandamento com promessa. E aí, hein? Bom, eu vejo assim que a primeira liderança que é colocada sobre as nossas vidas são os nossos próprios pais. Sim. Ok? Os seus pais são líderes sobre vocês. Os meus pais são líderes sobre mim, sobre os pais do Abraão, assim também. Eles são os nossos primeiros exemplos, né? Os primeiros líderes, aqueles que vão guiar os nossos passos, nos direcionar, nos dar conselhos, nos orientar, nos puxar a orelha, nos endireitar, nos punir, né, Abraão? Então, eles são um exemplo de primeiros líderes da nossa vida. Eu lembro, por exemplo, da minha mãe me batendo, só porque eu coloquei fogo num matagal gigante e ia pegar fogo Só por causa disso, porque eu ia pegar fogo no barraco da senhora lá. Só por causa disso, minha mãe me bateu e eu tentei fingir que eu estava dormindo, mas mesmo assim minha mãe me bateu. Não sei por quê. Porque claro ela leu e falou, não apartai a vara do seu filho, a loucura nunca o deixará. Mais quis saber de fazer isso aí. A loucura o deixou, né, Abraão? Glória a Deus, agora você é liberto, parou com esse... agora não coloco mais fogo. Parou com essa mania incendiária e agora só coloca fogo no altar de Deus ali, ó, em oração. Glória a Deus, Abraão. Queridos, então vamos aprender aqui e dentro desse nosso contexto aqui de liderança, aparece também uma segunda figura chamada Josué. Né? No texto que eu mesmo li aqui, fala que Josué ele não se apartava da tenda da congregação, mesmo depois de Moisés ter ido embora, Josué ficava lá. O que será que Josué ficava vendo, ou o que será que passava na cabeça de Josué? Interessante, né? Vamos trabalhar isso daqui. Então, os nossos tópicos. A liderança de Moisés. Primeiro tópico aí, Moisés, um grande líder. Moisés foi um líder escolhido por Deus e ele preparou Moisés durante 80 anos até que ele ficasse apto para conduzir o povo. Afinal, era um povo, como eu disse, muito difícil, gente. Era muito difícil. Senhor. Até porque eles precisavam ser um povo exemplo. Deus formou a nação de Israel. Ele não simplesmente escolheu, eu quero isso. Ele formou, ele instituiu leis, ele instituiu mandamentos para aquele povo. E leis que sofreriam sanções pesadas, né? Pesadas. Caso eles não cumprissem aqueles estatutos que alguns deles Deus colocou até por perpétuo. Sim. Então, Deus formou o povo de Israel e colocou sobre ele um líder. E esse líder chamava-se Moisés. Deus então preparou Moisés durante 80 anos, né? Durante 40 anos Moisés ficou morando lá no deserto, junto com esse povo.
e aprendendo de Deus para então liderar esse povo rumo a quê, Abraão? A terra prometida. A terra prometida. Prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Só que você acha que foi fácil? Para Moisés? Para Moisés liderar esse povo todo, era muita gente, né? Durante todo esse tempo? Sim. Eu acredito que não, hein? Imagina, num deserto, Certamente se não. fosse na floresta amazônica seria complicado, mesmo a Todos tarefa, os né? recursos, né, que tinha lá, seria complicado. Você olha, por exemplo, aqueles programas de sobrevivência na selva. Aí mostra pessoas assim no meio da selva com dificuldade para achar água, achar comida. Imagina para Josué, né? No E deserto. Moisés. Josué ajudando ali Moisés. Porém, Abraão, o que aconteceu? O quê? Moisés, ele ficou lá ouvindo o povo, ele tinha isso como ofício de ouvir o povo e entender as dificuldades daquele povo. E você vê mesmo como aquele líder, o primeiro dos líderes, né, a ouvir. Pensa, agora vamos imaginar esse momento. Milhares e milhares de pessoas chegando a Moisés, Moisés, pelo amor de Deus, ou pelo amor dos deuses, que aquele povo era difícil, como eu disse. Eles estavam até na idolatria, gente. Pelo amor de Deus, Moisés, olha, eu não aguento mais. Aquele povo daquela outra tribo lá está querendo pegar a nossa comida, ou o outro está querendo pegar a nossa água. Ô Moisés, a gente está querendo andar um pouco mais, a gente está querendo ir para tal lugar. E, gente, só problema. Só problema. Só problema. E Moisés ia ali, escutava atentamente o povo, pensava, Deus dava graça a ele para ele poder resolver as situações daquele povo, as dificuldades do povo. Ele era realmente um líder, um orientador daquele povo. Então, as pessoas procuravam ele, que tinham como referência para resolver seus problemas, né, sociais, porque ali naquele momento já estavam vivendo numa sociedade não tão organizada, mas já era uma sociedade. Né? Isso nós não podemos negar. Mas aí, observando, quem estava observando ele? Quem estava observando? Moisés, quem estava observando ele teve uma ideia. Olha, as pessoas ao redor olhavam e aceitavam, não davam opinião, eventualmente, acredito eu. Mas o seu sogro sugeriu ali, vindo de longe, vindo de outro lugar, na época que ele também, antes, lá nos 40 anos que ele tinha passado na preparação, o sogro dele sugeriu a ele uma mudança ali de postura, né, de uma forma de proceder com o povo. Exatamente. O sogro Jetro, o sogro de Moisés, chegou Moisés, vamos, chega aí, Moisés, chega mais. Moisés, então, ouviu atentamente o que o sogro de Moisés sugeriu. Moisés, por que você não separa o povo, né, não divide esse povo em porções de 1000 e coloca pessoas para cuidar dessas porções? Moisés, então, começou a entender que seria mais fácil para ele controlar as situações e os problemas menores, né, que ocupavam muito do seu tempo, dividindo assim, que hoje a gente chama de delegar tarefas, delegar funções. Então, ali começou a formar uma estrutura hierárquica, né? Exatamente. E aí ele colocou lá pessoas para liderar 1000 pessoas, para liderar 100 pessoas, para liderar 50 pessoas, para liderar 10 pessoas nas atividades mais rotineiras, comuns, atividades que eles podiam tomar decisões sem exatamente precisar de chegar até Moisés, né? Que eram pessoas que tinham essa habilidade para poder controlar. Né? Que bacana. Moisés, ele era uma pessoa que falava com Deus, ouviu Deus lá na sarça ardente, fez grandes prodígios, grandes sinais, e ouvindo o seu sogro, né? Ouvindo o sogro. Dando ouvido ali ao seu sogro. Se fosse, por exemplo, uma pessoa soberba, eu lá vou querer ouvir. Você não sabe o que você está falando. Acabei de atravessar um povo ali pelo Mar Vermelho ali, ó. Acabei de fazer a água sair da rocha ali pelo poder de Deus. Mas não, né?
Moisés ia acabar morrendo lá de pressão alta, de alguma coisa, porque era muito trabalho. Então ali começou um trabalho em equipe. Morreu de infarto Moisés. Meu Deus do céu. Então, porém, esse sogro dele ali deu essa Graças luz a para ele, Deus. iluminou ali, ele foi, aceitou, Humilde pra considerou, aceitar. humildade, Que bênção. Moisés considerou as palavras de seu sogro e assim fez, né? Então, nós vamos já para o nosso ponto 2, a formação da identidade e da espiritualidade do povo de Israel. Queridos, notem vocês que então aqui aparece o sogro de Moisés falando sobre preparar uma estrutura para poder administrar melhor aquele povo. O Moisés, beleza. Então, assim fez. Agora que isso estava tomando uma cara de sociedade realmente organizada, então agora era no momento de também colocar algumas regras, algumas leis, algumas informações que era preciso para que as pessoas pudessem conviver realmente em sociedade, Sim. né? Senão Como é viraria assim uma até bagunça, hoje, né? É. Cada um E- faz o que quer, imagina. Então, e Bagunça. Deus, o próprio Deus, deu orientações a Moisés para que ele pudesse passar ao seu povo, olha, eu quero que o meu povo seja conduzido dessa e dessa e dessa e dessa forma. Então, os israelitas, eles tinham saído ali, Abraão, de um ambiente muito hostil, né? De um Sim. ambiente cativeiro, Sim, eles eram escravos, né, literalmente. aprenderam sobre as idolatrias, eles estavam, né, bem contaminados, bem intoxicados pelo Egito Pela ali, cultura egípcia. pela cultura egípcia. É. E durante essa jornada, eles aprenderam também a adorar outros deuses, e aí Deus falou, meu Deus do céu, eu tenho que pegar agora e ensinar tudo de novo, fazer Como um bebê um aprendendo a reset. andar, né? Fazer um reset nesse povo para ele poder se alinhar novamente com os meus princípios. Então, o que que Deus fez? O que que Deus deu a Moisés? Abraão. Deus ele deu 10 mandamentos, resumindo ali, né? As 10 palavras, os 10 ensinamentos ali que o povo deveria observar e obedecer, né? Exatamente, Bênção. os 10 mandamentos que até hoje muita gente não conhece exatamente todos os 10 mandamentos. A gente conhece 1, 2, 3, mas os 10. Então, hoje, queridos, olha aqui pro seu querido professor aqui hoje. Hoje nós vamos falar para você os 10 mandamentos aqui também. Olha Vamos só que lá. bacana. Vamos lá, o primeiro mandamento. Eu vou falar um, você fala outro. Abraão, Beleza, o vamos que lá. você acha? Vamos lá? Amém. Vamos lá. Então vamos lá. Não adore outros deuses, somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima do céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece. Guarde o sábado, que é um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe. Olha só, sua primeira liderança. Não mate, Não cometas adultério. não roube, Não dê testemunho falso contra ninguém. não cobice a casa de outro homem, ou as coisas, os bens de outra pessoa, né? Exatamente. São os 10 mandamentos, os mandamentos pétreos ali Cobiçar. da lei mosaica ali que Deus deu a Moisés. O próprio Deus escreveu com seu próprio dedo Deus nas escreveu. tábuas de pedra e deu a Moisés no alto do Eles monte. falam que foi o primeiro download da nuvem. Glória a Deus. Glória a Deus. E que download, que até hoje tá mudando o comportamento, mudando o caráter cristão. E que você também, meu querido adolescente, seja moldado Sim. pelo caráter cristão. Jesus ele resumiu esses mandamentos em 2, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É o resumo de tudo isso daqui que nós lemos, né? Por quê, Abraão? Por quê? Por quê? Não sei. Por quê? irmão? Por quê? Por quê? Porque se você amar ao teu próximo como a ti mesmo, Aham. amar a Deus acima de todas as coisas, Aham. você não fará aquilo que desagrada a Deus. E se você amar o teu próximo como a ti mesmo,
você não fará nada que desagrade o teu próximo. Então o amor é amar o próximo e amar ao próximo é amar a Deus. É a mesma coisa. Toca. É isso aí, Abraão. Isso. Então esse é o resumo, amar, né? E o que é o amar, né? É você se entregar, sacrificar-se em lugar do outro, né? Doar-se completamente. E assim aí, como Jesus fez, nós devemos fazer, né? e está Exemplo de ligado no liderança. exemplo de liderança. É. É isso daí. Então, Que bênção, glória a Deus. Que lição, né? que lição. Cada vez a gente surpreende Bênção, mais com glória a Deus. esses ensinos da escola dominical. Então, por isso, você que ainda não compartilhou esse vídeo, corre e compartilha. Conta para todo mundo. Bom, Correr com o dedo aí, não é? Correr e com o também pé, não. toca aí no like aí, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Corra com o dedo aí no like. É isso aí, gente. Agora, falando sobre liderança, será que os nossos alunos, que os nossos alunos seriam bons líderes? Será? Meu Deus! Quero saber. Será que você mesmo aí, meu amor, você seria um bom líder? Será que você, no lugar de Moisés ali, seria um bom líder? Conseguiria lidar com aquele povo? Conseguiria resolver as diversas situações que chegaram até Moisés naquele tempo? Posso falar eu? Pode. E você sabe o que eu vejo? Aí já respondendo a minha pergunta, eu falei que eu iria responder. Eu vejo que todos nós temos, né, a maioria, tem algo chamado palavra. A gente tem uma boca, a gente fala. E, tendo esse dom, nós temos um poder de influenciar. Ou seja, nós temos um poder de, em pequenas causas ou em grandes causas, influenciar muitas pessoas, né? Nós podemos talvez não estar na posição de Moisés, né? Liderando uma multidão gigante no meio do deserto. Mas você tem, por exemplo, o poder de liderar a sua própria vida. Eventualmente você tem lá na sua casa um irmão, uma irmã menor ou maior, né? Às vezes o seu pai não é cristão e está na sua língua o poder de decretar vida, de poder falar para ele de Deus, de Jesus, para o seu colega que não é cristão. Então, respondendo aí, né, também, olha, eu da minha parte, eu estou aprendendo com Jesus. Estou aprendendo com Jesus, né, como ser um líder perfeito. Porque eu vou te contar, eu não sou não. Às vezes, igual numas quartas-feiras, no meio da semana, cansado, às vezes acontecem algumas coisas que eu posso acabar respondendo mal a alguém, né? Eu ainda não sou perfeito, mas um dia eu espero chegar aí no padrão de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que um dia eu vou conseguir. Eu também creio, Abraão. Amém. Eu creio porque Amém. nós estamos na EBD, nós estamos aprendendo as Amém. coisas que o próprio Cristo deixou para a nossa instrução. E se você é um aluno nota 10, você vai aplicar essas coisas na sua vida e vai lutar, né? Porque não é fácil, gente, é lutado mesmo. O reino de Deus é tomado à força. E cada dia vamos nos tornando melhores, cada dia é melhor. Se você se tornar melhor 1% a cada dia, daqui a pouco está 100%. Daqui a 100 dias Tá vai 100%. chegar assim, olha aí, ó. Tá 100%. Então vai uma dica. Então, gente, tenham mentores que, assim como Moisés fez de Josué, na qual já é o nosso, já vou dar aqui um loop para o nosso próximo Aquele Moisés tópico. que ficava lá na tenda, próximo de Moisés, virou o próximo líder. O Josué, que ficava ali perto de Moisés, Esse Josué aí? ele virou o próximo líder, como nós vemos já aqui no nosso tópico, no finalzinho do tópico 2 para o 3. Por quê? Porque Deus havia passado para Moisés a ordem de construir um tabernáculo, né? Deus deu todas as medidas do tabernáculo e falou a forma como que ele queria ser adorado, pediu para que o povo participasse da construção desse tabernáculo, para que as pessoas exatamente pudessem fazer conforme ele havia designado ali. E assim o povo fez, Abraão. Olha só. Que bênção, hein? Que bacana, Glória a né? Deus. Interessante que aí a gente já consegue observar o sucesso de um líder, quando Sim. ele consegue completar Ele a começa tarefa e ali. termina, né? Começa e termina. Você sabe o que me lembrou? Ah. Noé.
Noé. Noé, ele também fez uma obra, né, que Deus designou, ele começou e terminou. Um homem aplicado. E É. Deus o recompensou e a toda a sua família também, que foi beneficiada por isso. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado, Abraão. É. A tenda sagrada, que era o tabernáculo, ali Deus pediu para Moisés, ordenou a Moisés que ele fizesse ela a parte, né, afastado do arraial. Então, Moisés, quando ele ia falar com Deus, ele se apartava do arraial e o povo ficava de lá, olhando, até ver Moisés. Só via Moisés de costas. Então, Moisés estava lá à porta da tenda e o povo de cá, na porta da tenda deles. E aí eles viam quando a nuvem descia e cobria. E Josué estava lá com Moisés, cara. Josué estava lá dentro da tenda com Moisés. Que bacana. Que bênção, né? Glória a Deus. Imagina depois, que bênção. E Deus passava ali todas as instruções a Moisés, né? Dava a ele graça, dava a ele ali sabedoria, falava com ele face a face como fala com um amigo. Olha que maravilha. E Moisés recebia as instruções, saía, mas Josué ficava ali ainda. Eu acho que maravilhado com tudo aquilo, mas também ali já se vendo, já visualizando ele naquela situação ali, sabe? Então, ouvir Deus, né? Imagina, ele pensando, poxa, Deus falar comigo. Deus um dia falar comigo, né? Deus já estava preparando Josué para ser o seu fiel aprendiz, o fiel aprendiz de Moisés. Josué foi alguém com que sempre esteve junto com Moisés, desde os momentos de guerra aos momentos de oração. Que bênção. O texto bíblico relata que Josué era o moço aprendiz de Moisés, e após o libertador de Israel falar com Deus face a face na tenda na presença do Senhor e sair, Josué ficava lá dentro do acampamento. Parecido com Davi, por exemplo, né? Samuel crescendo ali e aprendendo, sempre Deus já preparando um sucessor. Será que eles estão entendendo alguma coisa dessa lição em relação, por exemplo, a ajudar, né, ao pastor da igreja, ajudar os presbíteros da igreja, né? O Abraão, assim, ele já falou uma mensagem aqui que fechou o nosso entendimento. Fechou o entendimento da lição, não o nosso entendimento. Fechou o entendimento da lição. Por quê? Abraão acabou. Porque eu acabei de aprender com o Abraão aqui. Quando o Abraão falou assim, vocês, mesmo nós não sendo grandes líderes de destaque, nós temos as nossas pequenas lideranças. Isso eu achei muito bacana, né? Ter as nossas pequenas lideranças, ou seja, de toda forma você é influente para alguém, para alguma coisa, para alguma pessoa, e você é fonte de inspiração para alguém. Então, que você use isso para a glória de Deus. A gente tem a língua, né? A língua tem poder para dar vida e para colocar morte, né? Maldição. Exato. Então, use para abençoar, para glorificar a Deus e para inspirar outras pessoas também a seguir o exemplo de liderança, assim Glória como a Deus. Josué viu o exemplo em Moisés, que as pessoas também possam ver em você um grande exemplo, querido adolescente. E essa transição, como que foi feita, hein? Moisés, mesmo ele sendo um grande líder, ele não pôde entrar na Terra Prometida, como ele esperava, porque você já conhece a história, que Deus pediu para ele ir lá e falar a rocha, que o povo estava querendo água, e Moisés foi lá e sapecou o cajado na rocha, bateu na rocha. E Deus não se agradou disso, né? A instrução de Deus era clara. Clara. Fala com a rocha. Ele pegou e ficou estressado. E ele era considerado o homem mais manso. Se você ler na Bíblia, lá está escrito que Moisés ele era o mais manso da terra. Josué estava aprendendo com o mais manso da terra. Mas quando Josué viu o mais manso da terra cometeu um erro tão grande, que lição que Josué não teve ali, né? Porque com isso o resto da vida pensando, eu tenho que obedecer. Se Moisés, por causa daquilo, não entrou, imagina o que eu, né?
Pois é. E tudo isso foi forjando o caráter de Josué Sim. para que ele pudesse ser um líder forte, inclusive um líder visionário, um líder que sempre estava vendo o lado bom da coisa. Quando ele foi lá ver a terra que foi prometida a eles, Eles sabem disso? Será? será que eles sabem disso? Será que vocês Vamos sabem? ver se eles respondem aí. Qual foram as duas pessoas que saíram do Egito e que entraram, saíram como escravo e que entraram na terra prometida? Quais foram as únicas duas pessoas? Vai, coloca aí no chat aí, que eu sei que vocês são alunos Bíblia, são alunos dominicais, da escola dominical. Alunos nota 10. Nota Todo mundo 10. enviando relatório. Relatório, gente, ajude os seus Com professores. visitante, hein? Então, vou deixar essa aí para eles responderem e a gente vai interagindo com eles daqui a pouquinho. Amém. Então, Deus permitiu a Moisés apenas observar a terra ao longe e ele não pôde entrar, já que ele havia feito... Que tristeza, né? Isso daí me ensina uma coisa muito grande, se você me permite. Com certeza. Obediência. A maior liderança que Deus requer da sua vida, da minha vida, é ouvir atentamente a voz de Deus. Mas ouvir bem mesmo, porque nós vimos aqui Moisés. Ele era considerado o homem mais manso da terra. Ele ouvia Deus, conversava como um amigo. E por causa da desobediência, que grave consequência. Agora em nós, né? Fica aí a lição, né? Pois é, a liderança de Moisés, ela foi muito significativa para a história do povo de Israel. Abraão. Tá difícil falar Abraão e Israel aqui na mesma Abraão, frase. Isaac, Às vezes eu Moisés, confundo. Josué. Às vezes eu estou chamando Abraão de Israel aqui e de Moisés também, mas tá tudo certo, gente. É um nome bíblico também. Mas a liderança de Moisés foi algo de muito importante, extrema importância para o povo de Israel, porque Moisés foi um homem que foi um exemplo, e um exemplo claro de líder. E você também, hoje, pode olhar para os seus líderes e se espelhar. Há quem diga, e eu adoto isso para mim, Abraão. Se você quer aprender alguma coisa de alguém, se você, por exemplo, isso uma vez o nosso pastor Jário falou, e eu guardei isso, ele falou, há muito tempo eu guardei isso. Quando ele falou bem assim, gente, se você quer ter o conhecimento de pessoas, de uma pessoa que já viveu 40 anos na sua frente, fique junto com ela e você aprenda com aquela pessoa, que você vai ganhar 40 anos de aprendizado. Né? Aprendizados bons, claro, né? Coisas boas. Se você quer, então, ou seja, em termos gerais, estou falando, cola com essa pessoa e suga tudo que ela sabe. Né? Isso é o quê? Liderança, você ter alguém sobre a sua vida, né? Com autoridade sobre a sua vida, para que você possa se espelhar e modelar aquela pessoa. E nós sabemos que o nosso maior líder é Jesus Cristo. Então você tem que olhar para Cristo, que é o nosso maior líder, e ver aqui no nosso plano físico também quem são os maiores líderes que estão espelhando Cristo. E você começar a andar com essas pessoas. Aqueles que oram, né? Aqueles que leem a palavra de Deus, né? Aqueles que estão próximos de Deus. Exatamente. Então essa é uma dica de ouro para você. Quer ganhar 40, 50 anos na frente, né? Você com 10, 12, 15 anos, você vai ganhar aí 40 anos, você vai conversar com uma pessoa de 15 anos e vai falar assim, nossa, mas você tem uma sabedoria de uma pessoa aí de 30, ancião. 40 anos. Pois é, isso é muito valioso, vale mais do que ouro. Concluindo a nossa lição. Vamos concluir. Já, né? Já. Passou rápido o tempo. Passou rápido. Moisés, ele foi uma pessoa que Deus usou para tirar os hebreus do Egito e guiá-los no deserto, rumo a Canaã. Durante essa jornada, Deus usou Moisés para transformar o povo de Israel em uma nação organizada, com leis civis e, acima de tudo, ele ensinou a lei de Deus ao povo e instituiu a adoração segundo a orientação do Senhor. A missão
de liderar o povo de Israel após a partida de Moisés foi entregue a Josué. Glória a Você Deus. sabe momento curiosidade aqui. Você sabe o que significa Josué? Não. Jeová salva, que é o mesmo significado de Jesus. Então, Jesus, o nome dele, Jesus, é a mesma coisa que Josué. A mesma coisa. Representando que o fim da lei é Cristo. Né? O fim do momento ali que reinava o reino de Moisés é Cristo. Não para pecado, mas para liberdade no Espírito Santo, ou seja, para a obediência. Ele é a obediência daqueles mandamentos que Moisés deixou. Glória a Deus, né? Que bênção! Bendito seja Deus. Aleluia! Queridos, que você seja um bom líder, que você olhe hoje para a sua vida e se espelhe na liderança de Cristo, na liderança dos nossos pastores, que também têm nos conduzido a uma vida de santidade, a uma vida de dedicação ao Senhor, a uma vida de oração. Que você possa honrá-los, honrar os seus pastores, honrar os seus pais, obedecê-los, obedecer os seus pais e assim também estar sobre a autoridade do Senhor, porque o Senhor deu autoridade aos seus pais sobre a sua vida, deu autoridade aos seus pastores sobre a sua vida. Com alegria, né? Não é para obedecer, nossa, que chatinho. Não, é para você fazer com alegria. Com alegria e com entendimento. Agora chegou um momento, por falar em alegria, um momento de muita que coincidência. Alegria. É um momento de contribuirmos na casa do Senhor. Você que é um Marcas do Evangelho, você que nos visita, você que já nos visita há algum tempo, que está aqui também com a gente, já se sente de casa. E esse é um momento muito gracioso da nossa igreja, que é um momento de contribuirmos com os nossos bens, com as nossas ofertas, os nossos dízimos. Que bênção! Para a edificação da casa do Senhor. Nós vimos que lá o Senhor pediu para que Moisés reunisse o povo e eles também doassem utensílios, doassem ouro, prata e fazessem... Para a construção do templo. A construção do templo. É. E aqui também nós temos essa missão de construir não apenas o templo físico, mas de propagar o evangelho. O templo espiritual, né? O templo espiritual. Tá tudo ali, olha ali, ó. A câmera, a pessoa que edita esse vídeo, tudo mais é tudo graças às ofertas. Glórias a Deus. Então você que já está de posse do seu dízimo, da sua oferta, você já pode usar esses canais que está aparecendo no rodapé do seu vídeo, através do Pix, PicPay, conta corrente. Pode trazer hoje à noite na igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Se você é nosso visitante, venha nos visitar também. Mas eu não tenho oferta. Venha assim mesmo nos visitar. Tá bom? Nós ficaremos muito felizes em recebê-los aqui em nossa igreja. Que você seja muito abençoado, que seu domingo seja ótimo e que você possa, a partir de hoje, começar a moldar-se um plano de liderança baseado em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Você pode já ofertar na casa do Senhor. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada
Amém. Glória Amém, a Abraão? Deus. Aleluia. Você ora por nós? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Senhor, muito obrigado pela tua bondade, pelo teu infinito amor, pelas tuas misericórdias que têm nos alcançado nessa manhã. Sim, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha derramar chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas, pois nós necessitamos. Nós somos necessitados, Senhor, da tua graça, do teu Espírito Santo, do teu amor. Fale, Senhor, poderosamente, continuamente durante esse dia nas nossas vidas, nos nossos corações. Tenha liberdade, Senhor, para agir nas nossas vidas, porque nós precisamos de Ti. Abençoe, Senhor, aqueles que possam estar entristecidos por alguma coisa. Que, Senhor, essa palavra venha alegrá-los, venha falar poderosamente no coração deles e venha trazer, Pai, alegria no Espírito Santo. Que eles possam ser líderes, Senhor. Que eles possam ser pessoas que influenciam para o Teu reino. Senhor. Levando outras pessoas a também entrar no reino dos céus. Que eles possam, Senhor, seguir o Teu exemplo maior, Cristo Jesus. Que eles possam ser pessoas que se entregam completamente a Ti. Em nome de Jesus Cristo eu oro e agradeço por tudo. Muito obrigado, Senhor, por essa aula que falou aos nossos corações. Amém. Amém. Glória a Deus. Até a próxima, adolescentes. Aleluia. Tchau, tchau. Até.